Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Nós hoje vamos fazer a nossa segunda aula a respeito de Enem, nesse formato que eu disse a vocês que estamos utilizando. Eu começo com uma questão de uma prova do Enem, a gente faz a questão do jeito que pediu, e desse texto, dessa questão, porque toda questão do Enem tem um texto, a gente vai extrair um conteúdo que vai ser útil na sua habilidade, na sua competência 1. Competência 1 da redação, que é a norma culta. Então, no Enem de 2022, eles deram a seguinte questão. Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe a dera, com seus 7 anos, a uma conhecida. Ao recebê-la, a mulher perguntou o que a garotinha gostava de comer. Anotou tudo num papel. Mal a mãe virou as costas, no entanto, a fulana amassou a lista e, como uma vilã de folhetim, decretou: a partir de hoje, você não vai nem mais sentir o cheiro dessas comidas. Então, sempre que você for ler um texto, embora não seja esse o objetivo dessa questão, mas você vai encontrar outras questões, uma das coisas que o Enem sempre faz é pegar a tipologia textual. E a gente descobre a tipologia textual lendo o primeiro parágrafo. Põe aí de novo. Você está vendo que nós temos a observação sobre Wanda, o lugar de onde ela veio, o interior de Minas, né? O que aconteceu é que a mãe deu essa menina para alguém criar, que com 7 anos isso aconteceu. Ela chegou e entregou para uma mulher, falou o que a menina gostava de comer, e quando a mãe virou as costas, a mulher então resolveu dar uma de madrasta. Então, se eu estou relatando fatos, esse texto é da tipologia narrativa. Tá? Então, a tipologia textual é de um texto narrativo. Então, isso é uma narração. Então, uma narração, ela corresponde a um relato de fatos. Então, às vezes, quando você encontra uma questão perguntando qual é o objetivo do texto, e fala que o objetivo do texto é caracterizar, é relatar, é defender, é expor, isso aí é uma questão de tipologia textual. Então, quando fala que o objetivo do texto é relatar, o relato de fatos que podem ser fatos reais ou podem ser fatos ficcionais. Claro que essa personagem não é uma personagem que tenha nome e sobrenome, então isso não é tirado de um jornal, de uma revista, isso não é um fato real, isso é um fato ficcional. Lá na tela, o texto continua. Wanda trabalhou lá até os 15 anos, quando recebeu a carta de uma prima com uma nota de 100 cruzeiros. Saiu de casa com a roupa do corpo e fugiu num ônibus para São Paulo. Então você vê, a cidade era no interior de Minas Gerais, ela foi para São Paulo pela nota de 100 cruzeiros. Você vê que esse tempo não é um tempo atual, mas o texto da tipologia narrativa, ele tem que ter alguns elementos que respondem às seguintes perguntas. Quem fez o quê, quando e onde? No mínimo, tá? Pode ter como também. Mas quando eu respondo a pergunta quem, eu estou levantando personagens, que no caso aí é a Wanda, que é a principal, tem a referência à mãe da Wanda, a madrasta da Wanda, a prima que mandou o dinheiro. O que são as ações? Os verbos de uma narrativa são predominantemente verbos de ação. O quando é o tempo. A primeira história que você ouviu na sua vida começava assim, era uma vez. Porque as historinhas infantis são textos narrativos, né? E o onde é o espaço. Porque todo evento, todo episódio, todo relato, ele se situa em algum espaço ou alguns espaços. Lá na tela, o texto continua. Todas as vezes que eu e minha irmã a importunávamos com nossas demandas de criança mimada, ela nos contava histórias da infância de gata borralheira. Fazíamos apertar o seu nariz quebrado por uma das filhas da patroa, com um rolo de amassar pão, e nos expulsava da cozinha. Sai pra lá, peste, e me deixa acabar essa janta.
Então você está vendo aí todas as vezes que eu e minha irmã a importunávamos. Você está vendo que não é a Wanda que está contando a própria história. É alguém de fora que está contando a história da Wanda. E quando esse alguém de fora fala, aí na tela, todas as vezes que nós, eu e minha irmã, a importunávamos, ela quem? A Wanda, nos contava histórias da infância, da gata borralheira. E aí ela pedia que as meninas apertassem o nariz quebrado, que uma das filhas da patroa, né, tinha feito. Quer dizer, estou deduzindo que essa narradora, que está falando em nome dela e em nome da irmã, é alguém que tinha a Wanda como cozinheira, como empregada doméstica. Isso eu posso deduzir. Então, na verdade, existe no texto narrativo o que a gente chama de foco narrativo. E o foco narrativo, ele pode ser de primeira pessoa ou ele pode ser de terceira pessoa. Um texto narrativo de primeira pessoa é aquele que tem um narrador personagem, que obviamente não é o caso, porque não é a Wanda que conta a própria história, né? A pessoa que conta a história não participou diretamente. E o que tem em terceira pessoa, existe o narrador observador e existe o narrador onisciente. De qualquer maneira, o narrador de terceira pessoa é um narrador externo, né? Ele faz a narrativa não na primeira pessoa, mas ele faz na terceira pessoa. O que é o narrador observador? É aquele cara que se coloca como a velha fofoqueira, que está na janela, olhando. Agora passou um carro azul, de lá desceu uma mulher, ela está com uma roupa de piriguete. Então ele não sabe quem é aquela mulher. Ele não sabe o que ela é, onde ela vai. Então, é só o relato de fatos externos. Agora, quando o narrador é onisciente, ciente é aquele que sabe. Se Deus é onipresente, está presente em todos os lugares. É onipotente, tem todo o poder. É onisciente, sabe de tudo. Onis significa tudo. Então, ele conhece fatos externos e conhece o interior das personagens. Tá? Fatos externos e o interior das personagens. Então, óbvio que um narrador onisciente é como se fosse um Deus e as suas personagens é como se fossem as criaturas de Deus. O Deus onisciente e onipotente. Muito bem. O texto, meu amigo, é um texto muito simples. Olha o que o Enem de 2022 perguntou. Pela ótica do narrador, a trajetória da empregada da sua casa assume um efeito expressivo decorrente da citação a referências literárias tradicionais? Será que é isso que é a resposta? Ou será que essa empregada assume um efeito expressivo que é decorrente da alusão à inocência das crianças da época? Ou é decorrente da estratégia de questionar a bondade humana? Tem um S a mais aí, né? Ou ele é decorrente da descrição detalhada das pessoas no interior? Ou ele é a representação anedótica dos atos de violência? Faça uma pausa, pense no que você vai marcar e em seguida você volte aqui comigo. É importante que você, quando eu falo para você pausar a tela e pensar, que você pense, até porque às vezes você fez o Enem de 2022 e aí você nem se lembra mais dessa questão, ou não sabe mais o que você marcou. Quando a gente não se lembra, é porque a gente marcou qualquer coisa. Porque quando a gente marca com convicção, óbvio que a gente vai se lembrar. Mas vamos lá. Na pergunta, então, né, eles querem saber essa trajetória. Se você marcou a letra A, você errou. Claro que essa referência literária tradicional é quando ela se compara à gata borralheira. E quando ela fala, coloca a mão aqui no meu nariz quebrado e me deixa trabalhar,
Tipo assim, quem quebrou esse nariz foi a filha da minha patroa, já que ela trabalhou lá dos 7 aos 15 anos. Ela deve ter trabalhado de empregada e ela deve ter sido explorada e maltratada e agredida. Mas o objetivo não é falar das histórias. O objetivo não é criar a intertextualidade. O objetivo é falar da personagem, na tela. A letra B de bola, se você marcou, você também não acertou. Porque o foco do texto não são as crianças. O foco do texto é a personagem que é empregada. Então, eu não posso marcar uma alternativa que foge do foco principal. Com relação à letra C, vejam a letra C, se você marcou, você errou também. Porque ele não está questionando a bondade humana. Esse texto não é escrito para você falar assim, olha como o ser humano é mau. Olha como o ser humano é ruim. Então, ele não está fazendo um texto para criticar atitudes de pessoas. Na letra D, se você marcou a letra D, confira aí na tela, você também errou. Porque não são as pessoas do interior. Ele está falando de quem? Da empregada. E na tela, obviamente, você acertou, caso você tenha marcado a letra E. O que é isso? Representação anedótica dos atos de violência. Observem que na letra C, ele fala de questionar a bondade humana. E na letra E, fala da representação anedótica dos atos de violência. A anedota, ela é o que a gente chamaria, por exemplo, de uma piada, né? Mas é uma piada, né? Não é aquela piada grotesca nem grosseira. Quando você tem aqui na tela, vamos ver aqui na tela de novo, o texto, põe aí para mim. Quando você tem essa informação, que diz aí que ela nos contava histórias da infância de gata borralheira, a infância dela, fazíamos apertar seu nariz, que uma das filhas da patroa quebrou com um rolo de amassar pão, e fala, sai para lá, peste, me deixa acabar essa janta. O texto acaba de uma maneira bem humorada. Ela não está se fazendo de vítima, ela não está falando ou ameaçando, se vocês ficarem aqui eu vou quebrar seu nariz também. Então a representação significa ela fazendo aí essa abordagem da vida dela, mas de uma forma, olha aqui, tá vendo? Tá igual a gata borralha, agora vai embora que eu tenho que trabalhar. Ela está lidando com uma certa naturalidade aí, a resposta é a letra E. Eu achei, em relação a essa questão 2, e da nossa aula número 1, que essa questão 2 é mais difícil um pouco do que a primeira. E aí, na questão número 1, eu trabalhei na sua tela aí com outro trecho do texto. Esse aqui eu peguei assim, Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de dentro de um livro de Charles Dickens. Sem dinheiro para criá-la, sua mãe adera com seus 7 anos a uma conhecida. Lá na aula 1 eu falei com vocês da pontuação, de um caso específico de pontuação, envolvendo o conectivo E. Que eu falei que um dos erros que você tem que tentar controlar ao máximo na sua redação é o erro de pontuação. Porque você não tem jeito de escrever um texto sem pontuar. Aí na sua tela você está vendo que hoje eu também vou falar de pontuação, mas de uma coisa que eu estou chamando de caso geral. O texto diz assim, Wanda vinha do interior de Minas Gerais e de um livro de Charles Dickens, ponto. Sem dinheiro para criá-la, vírgula, sua mãe adera. Eu vou falar dessa vírgula aí. Então eu quero dizer para vocês que pontuação não tem a ver apenas, como a gente aprende, com pausa ou com respiração, porque a gente aprende isso. Toda vez que você pausar, toda vez que você respirar, que você coloca uma vírgula. Óbvio, um texto bem pontuado, quando você faz a leitura do texto em voz alta, respeitando as vírgulas e os pontos, o seu ritmo de leitura fica legal. Mas a pontuação, ela é, dentre outras coisas, um aspecto de coesão textual. A coesão textual é aquilo que envolve a estrutura de um texto. E quando a gente fala de coesão, dentre outros fatores, o associado à pontuação é aquilo que a gente chama de ordem
direta frasal, ou como alguns livros dizem, ordem lógica, ou como outros livros dizem, ordem canônica. O cânone é um modelo. Então, a maioria das frases da língua portuguesa, né, teriam que ter como elemento inicial o sujeito. Porque o sujeito é o ser do qual você vai falar alguma coisa. E como o sujeito é o responsável pela concordância do verbo, se um verbo é singular, é porque o sujeito é singular. Ou se um verbo é plural, é porque o sujeito é plural. Depois do sujeito, teoricamente, tem que vir um verbo. E muitas frases acabam aí. Né? A patroa de Wanda saiu. Ponto. Mas tem alguns verbos que precisam de outras coisas para complementar o sentido. Vou chamar aqui o resto. Isso é nomenclatura que se peça, mas o Enem não cobra a função sintática. Então, quando eu falo assim, Wanda preparava o almoço complementou o sentido do verbo preparar. Wanda precisava de afeto. O de afeto complementa o sentido de precisar. Wanda era feliz. O feliz completa o sentido, mas caracteriza Wanda. Wanda estava na cozinha. O na cozinha mostra o lugar onde a Wanda estava. Então não importa se chama objeto, se chama predicativo, ou se chama adjunto adverbial, nesta ordem, respirou você ou não, não se vai colocar vírgula. Em outras palavras, eu não posso separar o sujeito do verbo com uma vírgula, e eu não posso separar o verbo daquilo que completa o sentido da frase com uma vírgula. Ainda que o sujeito seja grande. Então, quando a gente fala assim, muitas pessoas abandonadas pelas mães, isso tudo é o sujeito. Muitas pessoas abandonadas pelas mães. Vivem é o verbo, que está no plural, porque o núcleo do sujeito é uma palavra no plural. Vivem uma vida sofrida. Então, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, eu não tenho que colocar nenhuma vírgula. Essa é a regra geral de pontuação. Vai na tela. Quando você vê a frase da linha 2, você vai ver, sem dinheiro para criá-la, sua mãe adera. A expressão sua mãe é o sujeito do verbo dar. O a significa Wanda. Sua mãe, a mãe de Wanda, dera Wanda. Só que antes de sua mãe, eu tenho sem dinheiro para criá-la. Uma expressão que apareceu colocada antes do sujeito. E aí, genericamente falando, eu vou apresentar o conceito do que é um termo deslocado. Você sabe que o que está deslocado está fora do lugar. Então, chama-se de termo deslocado todo termo que é colocado antes do sujeito. Então, um termo anteposto ao sujeito é um termo deslocado. E você, quando faz redação, até naquele intuito de encher as linhas todas, dificilmente você começa uma frase com um termo que seja o sujeito. Então você coloca assim, a partir do século XXI, a mulher ganhou destaque social. Você pode escrever uma frase desse tipo na sua redação, em que o verbo é o verbo ganhar. Um verbo que está no singular, porque o sujeito é singular. E a mulher foi quem ganhou. Essa frase não está na ordem direta, porque antes do sujeito a mulher, foi colocado isso aqui, ó, a partir do século XXI. Esse é o termo deslocado. Aqui, ó. Esse é o motivo de uso de vírgula. Sempre que você perceber
que escreveu alguma coisa antes do sujeito, essa alguma coisa é um termo deslocado e ela deve ser, né, separada por vírgula. Por exemplo, quando a gente fala assim, antigamente, o machismo era ainda maior. Quando você tem essa frase, antigamente o machismo era ainda maior, era é uma forma do verbo ser, que está no singular. Aqui não está escrito eram. E ele está no singular porque o sujeito é singular. O machismo é que era. Isso quer dizer que eu não comecei a frase pelo sujeito. Eu comecei com a palavra antigamente, que é o tal do termo deslocado. Ó, eu sei que quando você estudou na sua escola gramática, alguns professores falam, olha, gente, tem vírgula que é obrigatória e tem vírgula que é facultativa. Essa vírgula aqui é facultativa, porque eu tenho uma palavrinha só. Mas essa outra, 1, 2, 3, 4, 5 termos, é obrigatória. Isso importa para um dia que você for fazer um concurso público. Isso importa para o dia que você for fazer um vestibular de uma universidade particular. Para o Enem, o que importa da pontuação é o uso. Então vamos pensar, se algumas vezes eu tenho que usar uma vírgula para separar o termo deslocado, outras vezes eu posso, o que é melhor a gente mecanizar para a gente fazer? Colocar a vírgula sempre. Então sempre que você começar uma frase, ou sempre que você terminar uma redação, quando você for ler, você vê se eu estou começando com sujeito? Não, então deixa eu separar por vírgula. Use sempre, independente de ser uma palavra só ou de ser mais de uma palavra, tá bom? Então terminamos assim a nossa aula número 2 e a qualquer momento a gente vai, quando você puder, quando você quiser, você vai assistir a aula 3. É isso aí, terminamos assim mais uma aula de linguagens.